Irmãos, eu quero falar sobre o ano da vitória em que nós estamos vivendo. E o Senhor trouxe ao meu coração uma palavra que fala sobre filiação, uma palavra paterna do Pai para conosco. E nós precisamos entender que a filiação, o nosso direito, a nossa identidade de filho, elas têm que ser cada dia mais ativa em nós. E o Senhor vem falando comigo sobre o ano da vitória, sobre a gente ter como conquista que foi no Calvário. Essa filiação está cada dia mais viva em nós. E aí eu queria que você abrisse a sua Bíblia no livro de João, no capítulo 14. Glória a Deus, aleluia. João, capítulo 14, a partir do verso 1. Jesus está conversando com seus discípulos e algumas pessoas estão observando em volta, todos os lugares em qual o Senhor se encontrava, Ele estava dando direcionamento, posicionamento. Quando o Senhor diz no versículo 1, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas, se não fosse assim, eu vos não teria dito, vou-vos preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez, e vos tomarei para mim mesmo, para que aonde eu estiver, estejais vós também. E para onde eu vou, vós conheceis o caminho. Disse-lhe Tomé, Senhor, não sabemos para onde vais, e como podemos saber o caminho? Jesus lhe respondendo, disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Se vós me conhecesseis a mim, também conhecereis a meu Pai, e desde agora o conheceis e tendes visto. Quando Jesus está falando sobre essa filiação, dizendo que eles não conheciam o Pai, Jesus quer deixar bem claro, porque para quem aceitou a Cristo, e ele disse no seu versículo, dizendo assim, olha, todos aqueles que receberam como filho, como pai, Deus agora deu o direito de serem chamados como filho. E quando nós vamos agir, a nossa vida está pautada nisso, nessa salvação e nessa filiação, que agora nós não somos mais órfãos. O versículo 18, a qual o versículo nós vamos enfatizar, Deus está dizendo bem claro, eu não vos deixarei órfão. Meus irmãos, existe um espírito de orfandade no nosso meio, no meio da igreja. E esse espírito ele vai tentar roubar essa filiação e essa característica de filho verdadeiro. A Bíblia vai dizer que Jesus está declarando em alto e em bom som que não nos deixaria órfão. Quando nós falamos de orfandade, nós vamos trazer para o campo natural. E a primeira coisa que nós vamos ver como essa palavra fala tão forte no nosso coração, é que essa palavra órfão, ela é negativa. É uma palavra que bate no nosso ouvido e desce para o coração como algo que é ruim, e de fato o é. Porque quando Jesus está dizendo assim, olha, eu não vos deixarei órfão, quando ele usa essa palavra de órfão, nós vamos compreender que no campo natural, traz para nós um significado de despreocupação da parte do pai, de abandono. Orfandade é uma coisa muito séria, às vezes nós não temos a compreensão de quão sério é, porque muitas pessoas não chegam à totalidade de um crescimento sem a presença do pai, ou sem a presença da mãe. A estatística, pastor Alisson, vai dizer que 30% da nossa população brasileira não tem registro no nome do pai quando nasce. Porque traz um sentimento de abandono, traz um sentimento de falta de cuidado, descompromisso, irresponsabilidade. Gera naquela pessoa um sentimento de escassez de provisão sentimental. A Bíblia vai dizer que quando o pai não exerce essa responsabilidade, fazendo assim, destruindo os seus filhos de uma maneira tão agressiva,
que eles crescem com uma lacuna, uma ruptura muito grande. Mas quando Jesus ele se apresenta, trazendo salvação e nos reconciliando com o Pai, Ele é capaz e Ele faz toda a restauração e apaga toda tristeza, toda mancha, tudo aquilo que a falta de um pai natural, ele pode trazer na vida da pessoa. Toda frustração que a pessoa teve, agora é devolvida àquela pessoa por um pai que é espiritual e que zela por nós. Meus irmãos, quando nós falamos de orfandade, e eu estou trazendo esses números para vocês e falando sobre a orfandade natural, porque quando nós olhamos para alguém que é órfão, e pode ser de pai ou pode ser de mãe, nós a primeira coisa que pensamos é como será o futuro dessa pessoa. Jesus está conversando com os seus discípulos e estão dizendo assim: olha, vocês não ficarão órfãos, eu vou dar a vocês direcionamento, eu vou dar a vocês direção, vocês não ficarão sozinhos. Por quê? Porque um Pai Celestial agora está no controle da vida de vocês. Então, quando nós falamos no campo espiritual, existem pessoas que são órfãos espirituais e elas precisam receber de fato o Senhor como Salvador e receber de fato o Senhor como Pai, para que esse espírito bata em retirada e não comece a gerar problemas na nossa vida diária como cristãos. A vida cristã, em seu âmbito totalitário, primeiro tem que ter como consciência que o Senhor é o nosso Pai. Quantas pessoas vocês conseguem enxergar que estão dentro da igreja, mas vivem não conforme filho? A salvação que chegou até nós, a morte no Calvário, foi para nos transformar de criaturas em filho. E nós vemos que a paternidade do Senhor na nossa vida vai curar isso, porque uma vida mal resolvida quanto à filiação, ele nunca irá mudar dentro da igreja. Aquilo que o natural fez de agressivo com ele, ele vai trazer como marca, como caráter, como marca de vida, e ele vai ficar preso naquilo que ele sofreu, naquilo que ele viveu. E é por isso que quando o Senhor nos transforma, ele está dizendo assim: porque eu, o Senhor, eu tirei vocês das trevas e transportei para o reino do Filho do seu amor. Meus irmãos, essa locomoção de tirar das trevas e passar para a luz, para o reino do Filho do seu amor, tem tudo a ver com paternidade. E a gente sabe disso, que a falta de um pai, quantas marcas pode trazer. Mas quando Jesus ele assume a cruz do Calvário, ele morre e ele ressuscita, e aquele que aceitou a ele agora entra, ele é enxertado na videira, e ele pode ser chamado de filho. O passado já não mais importa. E ele precisa viver uma vida intensa de filho na presença do Senhor. Ele precisa viver uma vida intensa. Ele precisa colocar na sua mente que agora ele é filho, ele tem característica de filho. O passado já não mais importa, ele não vai olhar mais para as coisas que aconteceu, porque agora ele é filho de Deus, ele não é mais órfão. Jesus está dizendo assim: olha, eu não vos deixarei. Jesus disse que ele não nos deixaria órfãos, porque não é só a questão do sentimento. Quer ver uma coisa só? Você percebe que a pessoa ela pode ser órfã de pai e de mãe, mas entenda uma coisa: Jesus veio suprir tudo isso, porque existem pessoas que são órfãos de pai vivo. Por quê? Porque pai não é título, pai e mãe é função. Nós exerceremos a função de pai e de mãe, não somente por causa do registro, precisamos ter a presença. E é por isso que quando Jesus disse que não nos deixaria, é onde faltou a presença. Quem sabe você pode até ter o título de pai, de mãe, mas você nunca teve presente, e Jesus veio justamente para isso, para transportar você, para estar perto dele,
para ter essa presença. Nós temos um Pai presente, é isso que ele disse: eu sou o Pai presente. Ele é o nosso Deus, o nosso socorro, bem presente na hora da angústia. Aleluia. A presença do Senhor está presente em todo momento. Ele diz: olha, eu estou convosco todos os dias. Já viu aquela pessoa que já sofreu no passado e ela fica agarrada nisso, pastora Kátia, e ela fica nisso, mas quem é filho não se agarra a isso. Não pode. A vida vitoriosa, o ano da vitória em qual nós estamos vivendo, e o que está proposto pelo nosso pastor Márcio, é largar isso para viver o ano da vitória. Precisamos viver o sentimento de filho e largar, porque o sentimento de orfandade traz prejuízos à caminhada cristã. E às vezes a gente está no encontro com Deus, e o pastor Alisson sabe muito bem disso. Quantas coisas, pastor, a gente vive no encontro com Deus, de traumas, de coisas que a pessoa viveu. E por quê? Porque ela não absorveu. O pastor Adão está aqui, sabe muito bem. Dá mais libertação, né, pastor Adão? De quanta coisa vivemos e que marcas do passado, geradas e não cicatrizadas, e lá no encontro, através de uma transformação, de uma libertação, e a pessoa aceitar a filiação do Senhor. Ele é o nosso Pai. Quando Ele vai nos ensinar a orar, Ele diz justamente isso: Pai nosso. Ele é o nosso Pai, não há distância. Então, quando eu vejo que quando o Pai não assume terreno, algumas coisas que acontecem, Ele não assume responsabilidade, gera esse vazio, e esse vazio, ele traz uma carência, porque nós estamos ligados a sentimento, e esse sentimento que foi de abandono, de carência e medo quanto ao futuro, sobre o que há de vir. Quando isso acontece, quando o pai não assume essa responsabilidade, gera em nós uma falta muito grande, traz um prejuízo. Por quê? Porque a pessoa não consegue enxergar no pai que ela teve, na responsabilidade, uma provisão de preencher toda a lacuna. Mas o Senhor está dizendo assim: olha, vocês não ficarão órfãos. Por que eu falo sobre o espírito de orfandade, trazendo para o espiritual? Porque pessoas não conseguem caminhar, não conseguem andar, porque esse espírito vai trazendo uma carência tão profunda, que a pessoa não consegue se mover dentro da igreja. O pastor falou de uma área muito interessante, falou sobre a área do louvor. E ele disse assim: olha, você passará por uma audição, Fernandão. E eu acho que o Fernandão não vai falar do jeito que você falou, não, tá? Você volta amanhã. Ele tem cara de brincalhão, assim. Ele tem cara, eu sei que já é um homem, já pai de família, formado, mas tem cara de menino bagunceiro. De vez em quando ele puxa minha orelha também. Mas o espírito de orfandade, o que ele faz? Ele faz a pessoa ficar magoada com o não. Ele acabou de dizer que aquelas pessoas que realmente não estão prontas e não estão aptas para louvar, o Fernandão vai chegar e falar: passa amanhã, de uma maneira mais suave. Mas existem pessoas que com esse não vão sair chateadas, magoadas, feridas. Meu irmão, isso é um espírito de orfandade. Por quê? Porque a Bíblia diz que o Pai, Ele sabe aonde Ele vai te colocar. Você acredita que tem gente que chega na igreja achando que é cantor, mas não é cantor, é diácono, é a outra coisa. Tem lugar. E quando a gente fala desse espírito que nós precisamos vencer, é o ano da vitória, a gente precisa conhecer a gente. E aí eu quero falar com você de algumas coisas que causa dentro das pessoas que ainda não receberam esse espírito de filiação. A Bíblia diz que o Espírito Santo, ele habita em nós, ele testifica conosco que nós somos filhos de Deus, pelo que ele clama o quê? Abba, Pai. Como eu disse, algumas pessoas só têm o Pai no título. A presença não está marcante, sabe por quê? Porque não tem nada a ver só com o nome. Quem sabe até hoje você orou dizendo assim: Pai,
mas você não obedece como filho, você não anda como filho. Deixa eu te dizer uma coisa, o verdadeiro filho, ele obedece o pai. O verdadeiro filho, ele sabe daquilo que agrada ao pai e quer que o pai seja feliz com ele. A orfandade espiritual tem que acabar. E a orfandade espiritual, ela é tão marcante, que a paternidade do Senhor, ela vai trazer para nós o que? Empoderamento. Essa palavra está muito utilizada nos dias atuais. Mas o que? Porque a palavra pai, ela traz empoderamento. Mas precisamos entender que paternidade também não é só título, é função. O pai tem que estar presente, mas quando o filho não entende essa paternidade, ele vai ficando cada vez mais distante. Pode ter a certeza que a atitude do filho pródigo não era atitude de filho. Por quê? Porque ele decide sair. Eu nunca vi alguém pedir herança sem o pai ainda não estar morto. Veja, quando a paternidade vai ficando distante, o filho vai ficando sem visão. A gente precisa entender que o pai está presente a todo momento. Por quê? Porque o pai ainda está disciplinando os seus filhos. A primeira coisa que eu vejo que a orfandade espiritual traz para a pessoa é tirar a noção do que realmente é o pai. E a primeira coisa que eu vejo sobre a orfandade espiritual é o quê? Ele é indisciplinado. A primeira coisa que eu vejo quando a pessoa não recebe a filiação, ele é indisciplinado. Responde aí, Fernandão, quando a criança está fazendo bagunça. Quando o menino está fazendo bagunça, a primeira coisa que quem está perto fala o quê? Cadê o quê? Você tem pai não, menino? Está vendo o que a orfandade, ela traz na vida da pessoa? A orfandade espiritual. Ela traz um julgamento das pessoas, por quê? Se fosse o pastor André que estivesse aqui, ele ia falar assim, isso não é crente não. Por quê? Porque a orfandade, ela traz o quê? Indisciplina. E quando nós vemos a orfandade atuando, Daniel, na igreja, filhos, entre aspas, dizendo ser filho, mas são indisciplinados, é o ano da vitória. Mas se você continuar sendo indisciplinado, de maneira alguma, Deus o terá como filho. Em Hebreus, o escritor Hebreus vai dizendo assim, olha, filho, o pai traz na disciplina o filho que ele ama. Meu irmão, é muito gozo para a nossa alma receber a disciplina do Senhor. No livro de Provérbios ele fala assim, filho, não rejeites a disciplina. Ele chama de filho e vai dizendo assim, não rejeite a disciplina do Senhor, para estar na casa, para ser chamado de filho, para obedecer, para receber vitória, para receber o ano da vitória, para andar, caminhar, ser direcionado. Sabe o que a gente precisa? Ter disciplina, e a disciplina vem pela palavra de Deus. A primeira coisa que eu vejo quando a pessoa é órfã ainda, é a indisciplina. Jesus está dizendo assim, olha, vocês não ficarão órfãos, mas Ele está dizendo assim, olha, para vocês caminharem nessa terra, para que vocês frutifiquem, andem, para que todos vejam e saibam que vocês são os meus discípulos, a minha palavra precisa estar em vocês, para que eles vejam que nós somos da mesma família, para eles verem que vocês têm um direcionamento. Por quê? Porque a paternidade de Deus, ela tem 3 aspectos, ela traz direção, identidade e direcionamento. Você vê que a pessoa que é indisciplinada, não fui eu que falei, foi o Fernandão, esse menino não tem pai não. A gente quando vê um crente fazendo alguma coisa errada, a primeira coisa que a gente fala é o quê? Está fora da palavra. Deus quer nos trazer no direcionamento da palavra. Para que você acha esses cursos que a igreja dá? Por quê? Porque é disciplina. É disciplina. A Bíblia diz que os filhos são corrigidos na disciplina dos pais. Meu irmão, precisa ter a vara, trazendo para o campo natural. Ele está dizendo assim, olha, ensina o seu filho no caminho que ele deve andar.
disciplina. Ele fala assim, olha, a astúcia está ligada à criança, nem por isso a vara da correção vai fazer ele afugentar ele, mas ele está dizendo assim, o pai que trata o filho com disciplina, Jesus nos trata com disciplina. Quem concorda comigo aí? Disciplina, pastor Alisson. Disciplina na palavra. Existem pessoas que são órfãos espirituais, por quê? Porque da maneira que viviam, vem para a igreja, chega na igreja, aceita o Senhor e carregam em si a orfandade. Quem sabe já teve pai, teve mãe, está tudo certinho, mas quando vem, não assume a identidade de filho, por quê? Porque é indisciplinado. E como que quebra essa indisciplina? Com obediência. Regras, meus irmãos, o filho, ele recebe a regra do pai. O que o pai fala, ele o que? Ele recebe. O que o pai diz a ele, ele recebe. O indisciplinado não teve pai, às vezes, para trazer a lei, mas quando ele chega na igreja e ele tem o pai como o pai celestial, que já cobriu toda a falta que o pai terreno já fez, ele entende que agora as coisas são diferentes. O reino de Deus tem regra, a palavra do Senhor tem que ser cumprida e vivida, e ele entende que a disciplina faz parte da vida dele agora. Lembra quando alguém chegou perto de você, novo convertido, que todo mundo que cuidou, você está cuidando de alguém lá no seu GC, aí você fala com ele assim, dó, mas você tem que fazer assim agora. Não, você não pode fazer isso não. Eu lembro que primeira vez que eu fui em uma igreja, as pessoas falaram comigo assim, olha, você tem que fazer assim, assim, assim. Eu falei, isso é forte demais. Disciplina. Por quê? Porque a disciplina, ela nos faz vivenciar a paternidade. A disciplina do Senhor faz nos vivenciar a paternidade. Se Ele é o seu pai, meu irmão, você tem disciplina. Se Ele é o seu pai, de fato, você tem disciplina. Sabe outra coisa que eu vejo? A segunda coisa que eu vejo, que a orfandade espiritual tira das pessoas, e as pessoas não veem. E é por isso que às vezes sala de pastoral, pastor Ars, tantas conversas, tantas coisas que procuramos fazer, e aí a gente não consegue identificar, mas o que é orfandade espiritual? Você vai anotar aí, o que a orfandade faz? Indisciplina. A segunda coisa, falta de direção. A orfandade, ela traz falta de direção. Já viu crente perdido dentro da igreja? Já viu crente sem saber o que faz? Falta de direção do pai. A Bíblia diz que Elimeleque estava numa terra, e aí tem muita fome naquela terra, e quem que manda ele sair de lá? Ninguém. Ele sai por pressão. E a Bíblia diz que ele troca um lugar que era abençoado por um lugar de escassez. Por quê? Porque não tem direção. Olha só, dificuldade de começar as coisas, não tem direção para onde ir, e vemos uma geração assim que falta convicção, direção clara, até começa algo, mas não termina. Por quê? Porque não tem direção. Jesus está dizendo nos Salmos, assim, o Senhor está dizendo no livro de Salmos assim, os filhos são como flecha. O que você faz com a flecha? Você tira, mas você precisa ter uma direção, você tem um alvo. Agora, quantas pessoas dentro da igreja, com o espírito de orfandade, o quê? Não se direciona pelo pai. O espírito de orfandade precisa ser vencido, é o ano da vitória, mas você não identifica, nós não conseguimos identificar, mas nós lemos a palavra e Deus está dizendo assim, olha, eu não vos deixarei órfão. Por quê? Porque o pai, ele precisa dar o quê? Identidade. Ele precisa dar destino. E ele dá o quê? Direção. O pai dá o quê? Identidade. Dá destino. E ele dá direção. Você precisa entender que esses pontos básicos que Jesus está querendo dizer é o que mais acontece dentro da igreja. Gente sem identidade, gente sem direção e gente o quê? Sem destino.
Já viu isso dentro da igreja, pastor Alisson? Então, o que aconteceu na vida dele, ele carrega no coração, ele não consegue libertar daquilo, e ele fica uma pessoa dentro da igreja sem identidade. Por quê? Porque tudo que fala com ele está bom. Ele não tem identidade. Ele quer copiar todo mundo, ou ele quer estar um dia, ele está com um, ele está com outro. Ele nunca absorve o chamado de Deus, ele nunca absorve aquilo que Deus tem. Ele está sem identidade, ele não tem destino. Uma hora ele está em um lugar, outra hora ele está em outro, ele não tem direção. Vai para tudo quanto é lá. Deixa eu te dizer, Jesus disse assim: eu não vos deixarei órfão, para te dizer você, agora você tem uma identidade de filho, agora você tem direção, e agora você tem destino. O céu é a casa de vocês, aleluia. É por isso que ele está dizendo assim, olha, eu vou preparar um lugar. Quando ele está dizendo assim, eu vou preparar um lugar para onde eu estiver, aleluia. Aonde eu estiver, vocês estarão lá também, porque o destino do crente, a identidade dele é o céu. Ele vai morar lá, ele nasceu para ser chamado, para viver uma vida de santidade, para morar lá. Não é um lugar aonde qualquer pessoa vai entrar, é destino para quem é filho, aleluia. E as pessoas perdem a salvação, perdem direcionamento por causa disso. Jesus está dizendo assim, olha, vocês não ficarão órfãos. Agora o que é principal é identidade. Sabe quando uma pessoa recebe uma identidade, ela recebe salvação? A Bíblia diz que a mulher do fluxo de sangue, quem sabe o nome daquela mulher? A Bíblia não declara o nome daquela mulher, mas a Bíblia diz que ela vai até o Senhor. Foi impedida pela multidão, por muitos dizerem para ela que ela não poderia, mas a Bíblia diz que ela tocou nele, e a primeira coisa que Jesus disse a ela: filha, a tua fé te salvou. Eu não sei o nome dela, mas eu sei que ela assumiu a identidade de filha. Nessa noite, Lagoinha Alterosa, nós temos a identidade de filho, e o nosso direcionamento é o céu, a nossa convicção é o céu. Nós iremos para lá, direcionados, com identidade e sabendo que nós temos disciplina no Senhor, aleluia. Falta de direção. A Bíblia diz que Elimeleque, como eu disse, que ele recebe, que ele sai dali, da terra onde ele estava, ele sai por pressão. Você já pensou se a gente fosse ser guiado, se fosse ser levado por pressão, pastor Alisson? O que seria de nós? Se a pressão vem, a gente perde a identidade, a gente perde a direção. E a pressão vem justamente para isso. A pressão vem justamente para nos tirar do direcionamento de Deus. O que levou esse homem a tomar a decisão de sair de lá? Elimeleque tomou essa decisão movido por um fator, a fome. Mas essa decisão lhe custou a própria vida. Elimeleque significa: meu Deus é o meu rei. Mas quando ele deixa o território de Judá, em hebraico significa terra do louvor, ele deixa Belém, do hebraico significa casa do pão, Efrata significa terra frutífera. Olha os lugares que ele deixa, e vai para Moabe, que significa desejo. Ele larga, o Senhor é meu rei, ele larga a terra frutífera, e ele larga onde tudo o Senhor tinha preparado para ele. Ele larga Belém, que significa casa do pão, provisão. E ele vai agora para Moabe, que é o lugar que significa desejo. A pressão vem para você ceder aos desejos da sua carne. Já viu que quando a pressão vem, você cede a sua carne, acabou. É morte. A Bíblia está dizendo que como que ele tomou essa decisão? Sem direção. Gente que não tem direção, que não ouve, que não toma disciplina do Senhor, age por impulso e por desejo. A fome está terrível, mas Deus não mandou, meu irmão. Custou a própria morte. Ele sai do lugar onde o Senhor está falando assim, terra frutífera.
E ele vai para o lugar, para o desejo, eu vou. Quantas pessoas eles têm esse espírito de orfandade, de carência, e essa carência vai fazer com que eles vivam agora pelos desejos próprios, sendo que a Bíblia está dizendo assim, olha, eu não vos deixarei órfão. Então o direcionamento é um direcionamento de Deus. O salmista vai dizer que os filhos são como flecha, e aquele que lança a flecha, ele vai puxar com toda a força, porque ele está enxergando um alvo. Agora você já imaginou essa geração que nós estamos acompanhando, que está sem direcionamento? É por isso que nós vemos que tem tantos coaches se levantando, mentoria de não sei o quê. Carência, irmão. O homem quer ser respondido pelos seus próprios desejos. Estou vendo gente aí pagar R$5.000 para receber uma mentoria, para o cara chegar lá, o cara falar tudo que a Bíblia falava, está falando. Quando que o Senhor está falando assim, filho meu, ata o livro dessa lei no teu coração, ouça a disciplina do Senhor, porque é a carência de ouvir aquilo que quer, sucesso. Está aqui dentro da terceira coisa que o espírito de orfandade faz, insegurança nas escolhas, na decisão, dificuldade de escolher, acreditar nas escolhas. Meu irmão, isso é o espírito de orfandade que traz. Dificuldade de quê? Dificuldade nas decisões. Sabe por quê? Se o Senhor falou com você, o Senhor falou. Agora, quando a pessoa não sabe o que o Senhor fala com ela, ela tem insegurança. E todo mundo que é filho, não existe insegurança. Você é inseguro no Senhor? Todas as decisões que você toma são no Senhor. Então não existe insegurança. Deus não vai dizer assim como Ele disse aos seus discípulos, dizendo assim, olha, vocês não ficarão órfãos. É por quê? Porque toda decisão que você tomar, eu vou estar com você. Agora, a insegurança traz incredulidade. Quando uma pessoa está insegura, ela começa a sofrer ansiedade. Ela está insegura, ela não sabe o que vai acontecer. O excesso do futuro a incomoda. Ela não lê Filipenses quando diz assim, olha, se você está ansioso, leve diante dele toda a sua súplica, leve todas as suas questões diante do Senhor, em oração e súplica com ação de graça, não andeis ansioso. Jesus está dizendo assim, quem tem insegurança é quem não tem uma palavra correta do Senhor. Deus já disse assim, é o ano da vitória, mas você está inseguro quanto ao que você vai fazer. Deixa eu te dizer, você tem um pai que te respalda naquilo que você faz. Você pensa, Moisés recebe poder. Primeira coisa que Moisés ele recebe quando ele vai conversar com o Senhor na sarça ardente. Ele fala, se o Senhor realmente que está me mandando lá, me prove então. Ele joga o cajado no chão, depois mete a mão no peito. E depois ele vai perguntar para o Senhor e vai dizer assim, tá bom, eu vou lá falar com o faraó. Mas quando eu chegar lá, o que eu vou dizer? O que eu vou falar? O que é? Insegurança. Insegurança faz você não acreditar naquilo que o Senhor te chamou para você ser. Insegurança faz você não acreditar naquilo que o Senhor falou que você seria. Você está inseguro. Chamou para você fazer a obra. Meu irmão, vai com tudo. Foi o Senhor que te chamou. Chamou para você dar uma aula. Vai com tudo. Se prepare. Os recursos estão aí, os mecanismos estão aí. Se prepare. Insegurança nunca fez parte de quem é filho. Jesus estava agora, quando ele estava prestes a ser preso, ele está dizendo, estão dizendo aí que você é o filho de Deus. E o que você fala? Sou eu mesmo.
Insegurança nunca fez parte da filiação do Senhor, da paternidade dele para nós. Por quê? Porque quem é filho sabe quem ele é na presença do Senhor. Quem é filho assume essa identidade de filho e fala assim: o Senhor me chamou mesmo, o Senhor me capacitou. A Bíblia está dizendo que Davi, ele estava indo encontrar com seus irmãos, e quando ele viu o gigante falar, ele quis pleitear com o gigante. Sabe por quê? Porque Davi sabia quem ele era, não era inseguro. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que o Espírito do Senhor estava com Davi, e o Espírito do Senhor está com você. Sabe quem você é em Deus, meu irmão? Vai para cima. Sabe quem você é no Senhor? Vai para cima. Nós não somos daqueles que retrocedem, nós somos filhos amados, e o Senhor disse assim: olha, eu vou dar a terra a vocês, aonde vocês colocarem a planta dos vossos pés, eu vos darei por herança. Você tem que chegar não com insegurança, mas a Bíblia está dizendo assim: se você colocar a mão em quem está enfermo, eu vou curar. Se você chegar em um lugar onde está uma presença maligna, você vai mandar embora. Sabe por quê? Você é seguro, porque o Pai te deu autoridade para você pisar em toda a serpente do inferno. Meu irmão, isso é segurança. Deus está derramando mais autoridade sobre a sua vida. Agora você chega num lugar para orar, tinha um pastor, sabe, pastor Alves? Toda a vida eu trabalhei com libertação também. Aí eu cheguei num lugar uma vez para orar com o pastor, aí o demônio manifestou, o pastor estava desse jeito lá: Fernando, sai, em direção para a porta, sai. Não. E aí quando eu fiz seminário, né, era 20 alunos em cada sala. E na época de fazer as missões, cada um em cada igreja, visitar, uma coisa maravilhosa. E aí foi o período de sair para fazer visita, essas coisas. Meu irmão, a turma de seminarista era a turma corajosa, Ziquito. Os camaradas ficavam doidinhos da cabeça: será que hoje alguém vai ficar endemoniado? Eu quero repreender. Mas sabe por causa de quê? Por quê? Porque tinha disciplina. Sabia que a autoridade vem da palavra. Santidade. Hoje nós estamos vendo o espírito de orfandade roubar a característica de verdadeiros filhos de Deus. Insegurança naquilo que faz. O pastor falou de que o Fernando vai cantar, aquela coisa, tocar. A Bíblia diz que quando o espírito maligno se apoderava de Saul, ele falou assim: busca alguém que toque bem. Até o diabo gosta de quem toca bem, gente. Que dirá nós. Isso é critério. É para afinar, para apurar, é disciplina, tem que ter. Chegar na casa do Senhor e saber o que é que o Senhor te chamou para fazer. Você vê que nós estamos ali na casa da adoração, ali, um antigo caipirão ali. Às vezes a gente chega para a pessoa e fala assim: olha, veio fazer o curso de transferência, fez transferência. Quando chama para fazer parte de um GC, a pessoa vem toda. Meu irmão, vamos abrir um GC, vamos para a pessoa. Não quer. Pastor, não quer. Teve um rapaz que chegou lá na igreja, começou a me ajudar na terça-feira, amém. Falei: meu irmão, depois que eu vi que ele estava vindo todo dia, falei: meu irmão, hoje nós vamos orar, você vai, na hora que eu subir para orar, você vai orar comigo. Ele falou comigo: pastor, eu não sou muito de orar não, meu negócio mesmo é pregar. Se o senhor quiser marcar uma agenda comigo para me pregar aqui. Falei: se não é filho, não. Não é filho, meu irmão, filho sabe qual é o lugar dele. E filho obedece o pai. O espírito de orfandade, nós vamos viver o ano da vitória, mas nós precisamos conhecer quem é o nosso pai. Jesus está dizendo assim: olha, a falta de acreditar em si mesmo, existe uma dificuldade para acreditar que o pai é o verdadeiro pai, porque não tem característica de pai, porque a falta de acreditar em si mesmo, ela vai trazer consigo, para finalizar, ela vai trazer consigo insegurança. E a quarta é: não acredita em si mesmo. Existe uma dificuldade para acreditar. O que aconteceu com Pedro?
Se é o Senhor mesmo, me manda ter ir contigo. Se é o Senhor mesmo. A Bíblia vai dizer que a nossa fé presente de reconhecê-lo como Pai, que é um Pai presente, que o quê? Que exerce, que está do nosso lado. O filho cresce sem acreditar, o quê? Não tem confiança naquilo que o pai entregou. E isso traz um prejuízo muito grande, porque vai dizer assim, olha, a quinta responsabilidade de filho vai dizer assim, olha, filho totalmente dependente da aprovação dos outros. Olha o que o espírito de orfandade faz. Ele traz indisciplina, não acredita em si mesmo, ele o quê? Ele não acredita nele, ele não faz escolhas erradas, insegurança, e a quinta coisa que ele faz é o quê? Totalmente dependente de aprovação dos outros. Nós estamos vivendo um tempo que o quê? As pessoas, elas buscam mais aprovação das outras. A internet está aí, ó. Você acha que Davi procurou a aprovação de quem para lutar? O mundo em qual nós vivemos, ele quer imprimir isso, esse espírito de orfandade, o quê? Da pessoa viver cada dia mais buscando a aprovação dos homens, buscando a aprovação das pessoas, na maneira que veste, na maneira que anda, na maneira que estuda, dentro da igreja. Se um cara prega bem, aquela pessoa não lê a Bíblia, mas ela quer pregar igual aquela outra pessoa. Se ela chegou e pregou aqui, ela quer saber da aprovação de quem está vendo, porque se alguém que achou ruim, ele vai ficar chateado, ele vai sofrer, meu irmão, mas deixa eu te dizer, quem sabe da filiação, ele não busca aprovação de homem algum. Ele só procura fazer e agradar a vontade do Pai. A Bíblia está dizendo que a aprovação dos homens é apenas a aprovação dos homens. Quando nós dizemos que o homem procura a aprovação dos homens, ele vai receber só a aprovação dos homens, mas e o Pai Celestial, o que ele vai dizer? A Bíblia diz que tinha um homem no templo chamado Formosa, ele estava lá pedindo esmolas. E Pedro e João estão agora aproximando dele, e a Bíblia diz que ele olha para eles esperando alguma coisa, mas ele olhou para Pedro e João esperando alguma coisa, ele não olhou para o Senhor. Buscar aprovação. Meu irmão, viva uma vida de direcionamento de Deus. A Bíblia diz que o Pai, ele traz identidade, direção e destino. Você vai guardar isso na sua memória hoje. O Pai, ele traz identidade. Filhos não podem ser filhos sem identidade. Por mais que pareça, e esses dias, né, não sei, o pastor Alisson estava lá, mas a pastora Cátia, meu irmão que é gêmeo comigo foi lá na igreja. Você não estava não? Meu irmão que é gêmeo comigo foi lá na igreja. E aí ele estava com a namorada dele, né? E é uma loura muito alta. Fernanda, a pastora Marli entrou em crise. Quem sentou na primeira fila assim, atrás da pastora Márcia, atrás do pastor Rodinei. E a minha esposa, Poliana, todo mundo sabe, morena. E ele está lá sentado com aquela lourona lá. A pastora Marli olhou e falou assim, aquele ali é o pastor Fábio? Colocou eu na prova. Mas o filho que é filho de verdade, ele é conhecido pelas pessoas pelas suas atitudes. A Bíblia está dizendo que é procurar agradar as pessoas. Sabe o que? Procure agradar o Senhor, meu irmão. O resto o Senhor faz. Não procure a aprovação dos homens. Procure a aprovação de Deus. E o Senhor traz para nós identidade. Você sabe o que quer dizer isso, meu irmão? Identidade. O Senhor te conhece. O Senhor te conhece. Não adianta tentar fazer jeito. Não adianta tentar ser uma coisa, sendo que não é. Sabe por quê? Porque Deus te conhece.
Não adianta fingir, não adianta esconder, não adianta tentar ir por um caminho, não adianta. Não, sabe por quê? É a sua identidade. Deus está dizendo assim: antes de você estar no ventre da sua mãe, foi eu que te formei. Eu conheço a sua identidade, o seu caráter. Eu conheço a sua característica. Eu conheço o que você gosta, o que você não gosta. A sua identidade foi eu que gerei. Não adianta. O filho sabe que a identidade dele foi o pai que construiu. E ele vai dar direcionamento, que você não vai andar de um lado para o outro. Deus te direciona a partir de hoje. O seu direcionamento é a palavra, é o Senhor. Ele não vai fazer você andar sem destino, por quê? Porque o seu lugar é o céu. Vamos louvar? Cadê o grupo de louvor? O Pai traz, e é tanta gente que é sem identidade. Eu falo que crente sem identidade é difícil demais, porque ainda mais agora que a internet tem dado voz para tanta coisa. E a gente vê, pastor Alisson, o nosso direcionamento todo dia na palavra. E a gente vê que a filiação do Senhor, essa paternidade, é o ano da vitória. Mas você ainda não conseguiu receber do Pai. Por quê? Porque você não se colocou na posição de filho. E Ele está dizendo assim: olha, eu sou presente. Deus é presente. Ele está dizendo assim: olha, a minha presença, ela vai gerar isso, ela vai gerar essa identidade. O espírito de orfandade, ele assola. Eu falei do pai natural, só dando exemplo. Mas a orfandade espiritual é a coisa mais terrível. Que a pessoa está dentro da igreja, mas ela não se assume como filho. Tem alguém que consegue viver as coisas que Deus dá, entregas, e que se ela não o reconhece como filho. Você pode viver tudo, pode ganhar tudo, pode ter bênção, pode ter o que você quiser, mas a maior vitória é ser chamado de filho. A nossa maior alegria é ser chamado de filho. A Bíblia vai dizer, meu irmão, que o Senhor, Ele cuida de nós. Sabe como que o Senhor cuida? Se até hoje você viveu aí achando que o Senhor não cuida de você, você pode ter certeza que Ele cuida. E como que o pai cuida, Fernando? É pegando no colo. Ele está dizendo assim: eu não vos deixarei órfãos. Sabe por quê? Deus cuida de nós. Olha só para você ver a palavra que Ele disse em Isaías 46, no versículo 3 e o 4, diz assim: ouvi-me, ó casa de Jacó, e todo o restante da casa de Israel, a quem desde o nascimento carrego e levo nos braços, até o ventre materno eu formei, até a vossa velhice eu serei o mesmo, e ainda até as cãs brancas eu vos carregarei, já o tenho feito, levo-la-vos-ei, pois carregarei e vos salvarei. Ele carrega a gente no colo desde o dia que Ele nos salvou. Agora tem um detalhe. Quando alguém que está grávido, quando a minha esposa estava grávida, quem que é pai e mãe sabe, quando o bebê vai nascer, Ele está dizendo assim: eu vou preparar um lugar. Quando o bebê está para chegar, você não prepara lá na sua casa? Você preparou lá, não preparou? Você nasceu espiritualmente? Nós estamos falando de filho. Se você nasceu espiritualmente, você sabe que já foi preparado um lugar para você. Se você nasceu espiritualmente, você sabe que você tem uma família. E Ele está dizendo assim: eu vou preparar lugar, eu sei que é o céu. Mas aqui na terra Ele está dizendo assim que você nasce, você precisa vir para a igreja. Meu irmão, o seu lugar é na igreja. Quem nasceu espiritual, quem é filho, filho não anda desgarrado, já viu, Fernando? Tem alguém que fala assim: não, eu estou em Deus, mas não estou em igreja nenhuma. Não. Tem gente que fala assim: olha, eu estou em Deus, mas eu não gosto de congregar. Deus já preparou o lugar.
Então, se você nasceu espiritualmente, você sabe que você precisa de um pastor, meu irmão. Você sabe que você precisa de alguém para cuidar de você. Como diz o nosso pastor Rodinei, não sei se o pastor Alisson fala aqui, você precisa entrar aqui debaixo do guarda-chuva, dessa proteção espiritual, dessa filiação. Sabe por quê? Porque o destino, quantas pessoas não têm destino, não sabem nem quem é o seu pai espiritual. Pastor Alisson está aqui. Deus já preparou o lugar, pastor Alisson. As pessoas do Alterosa vão vir aqui, vai nascer e vão vir aqui, sabe por quê? Porque aqui tem um pai que cuida, um pai que zela. Deixa eu orar por você, deixa eu orar com você, fique de pé no seu lugar. Quem é órfão espiritual, deixa. Recebe essa palavra que Deus é o seu Pai Celestial. Existe um Pai que cuida de você, que te ama. Nessa noite, Senhor, nós queremos ser agraciados pelo Senhor. Queremos nessa noite, ó Pai, receber do Senhor todos os dias. Ó Pai, nessa noite nós recebemos do Senhor direcionamento, identidade da parte do Senhor, nós somos filhos. Ó Pai, o Senhor nos está nos dando direção, o Senhor nos está nos dando alvo, o alvo é o Senhor, a Tua palavra. Toda falta, toda carência, tudo aquilo que serviu para tirar a visão, nós anulamos agora. Tudo aquilo que serviu para trazer, meu Pai, dificuldades em caminhar, a Tua palavra está dizendo que o Pai pega pelas nossas mãos. Ó Pai, o Senhor está nos direcionando. Será um ano de decisão no Senhor, será um ano de vitória, um ano que nós vamos decidir, o Senhor vai abençoar as nossas decisões. Ó Pai, será um ano que a presença do Senhor, ó Pai, estará mais marcante no nosso meio. Ó Pai, seremos cheios do Teu Espírito Santo. Ó Pai, a Tua presença vai nos encher, a direcionamento aqui nessa noite, a identidade do Senhor aqui nessa noite, a provisão, a cura, o Pai está derramando sobre nós a Sua presença maravilhosa. Aonde o Pai está na casa, todos são cheios do Teu Espírito, aleluia. Jesus, nos direciona, não nos deixa sem identidade, nos leva a caminhos aplanados, tira todo o espírito de orfandade. Não somos carentes, o Senhor disse, não nos deixarei vocês órfãos, temos um Pai Celestial. Você pode dar um brado de vitória ao Senhor aí, você pode dizer assim: eu tenho um Pai Celestial que cuida de mim, aleluia.